Fala, liderança! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Inteligência Emocional, voltado justamente para que você conheça essa área e também você possa atuar no seu trabalho e com um maior controle das suas emoções, tá? Nós aprendemos na aula anterior como é dividido o nosso cérebro. Eu falei para vocês que o cérebro existem dois lados, o lado emocional e o lado racional. O lado das ideias, o lado lógico, o lado dos cálculos, da memória, certo? E existe um lado emocional, que aqui é minha intuição, é minhas emoções, são minhas crenças, aquilo que eu acredito, certo? Então, aqui você tem que entender esses dois lados do seu cérebro, tá? Quando a gente fala do lado emocional, a gente justamente vai trabalhar o seu lado direito do seu cérebro. Tudo que você aprendeu, por exemplo, que você sabe de inglês, que você sabe de informática, que você sabe de português, matemática, física, química, biologia, tudo isso está no lado racional do seu cérebro, todos os seus conhecimentos, né? E o lado emocional tem todas essas outras partes que você tem, de sentimento, sua intuição, a forma como você age, certo? Se você é uma pessoa madura, que você tem entendimentos ou não, certo? Existem muitas pessoas que elas têm muito conhecimento. Eu acho que você já deve ter visto alguém assim. Alguém que tem muito conhecimento, sabe muito, mas você não aguenta ficar ali 10 minutos com ela, porque ela fala tanta coisa assim que você fica, caraca, velho, esse cara é chato, ele é tão inteligente que ele é chato. Então você tem que ter um controle de até onde o conhecimento é legal, para que você não se torne chato, entendeu? Então, você ter esse equilíbrio, né, de ter uma inteligência emocional forte, certo? E também tendo um racional muito legal, né? No emocional, gente, é que você vai encontrar a persistência, a determinação, a comunicação, entendeu? A capacidade de liderar os outros, a capacidade de ter empatia, de entender o outro, certo? Então eu vou te ensinar muita coisa legal aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a inteligência emocional? Ela vai melhorar na sua vida a partir do momento que você adquirir isso. Daniel Goleman, escritor, psicólogo e PhD, especializado em inteligência emocional, cita 5 os principais pontos para desenvolver a inteligência emocional. Primeiro ponto, conhecer as próprias emoções. O autoconhecimento faz toda a diferença nesse processo. Você precisa avaliar as situações que você já passou e começar a analisar como você agia. Feito isso, veja o que você pode melhorar e como gostaria de agir. Assim, caso você passe por determinada situação, seu cérebro irá lembrar de como você costumava agir e como você deve agir a partir de agora, pois o seu cérebro já tem o autoconhecimento necessário para saber que atitude tomar em determinadas situações ou situações semelhantes. Então, por exemplo, eu vou dar, sempre que eu puder, eu vou dar exemplos do nosso cotidiano para que você possa entender sobre essas coisas que acontecem do dia a dia, beleza? Vamos lá. Imagina que você Imagina que você é um jovem e você quer ir para uma festa e sua mãe não quer deixar. E é muito comum o jovem dizer assim: caraca, mãe, já estou crescido, mãe, não se preocupe não, deixe de ser besta e tal. E daí você acaba que fica irado com a sua mãe porque sua mãe não quer deixar você ir para a festa. E você fica às vezes sem falar com ela, você passa dias e dias sem falar com ela, briga com ela, discute, né? E quando você para pensar o desgaste que isso pode causar no relacionamento entre você e sua mãe, né? Entre a pessoa que está passando por isso e a mãe, isso é tremendo. Por quê? Porque a mãe, o jovem que tem inteligência emocional, ele vai dizer assim: por que será que minha mãe ela está nessa situação? Por que será que ela não quer deixar eu ir? E aí você vai começar a ouvir o outro lado. Você vai entender que do outro lado tem uma pessoa que ama você. Você vai perceber que do outro lado tem uma pessoa que tem um medo enorme de que alguma coisa ruim aconteça com você. Você vai perceber que do outro lado tem alguém
que quando você sai para ir para alguma festa, não dorme direito, fica acordada muitas vezes só pensando em você, como que tá lá, se tá tudo bem contigo, se tem alguma coisa. Então, quando você tem inteligência emocional, você consegue não somente ficar com raiva, porque eu já passei por essa situação e eu lembro quando eu era mais novo e que eu ia para a festa, minha mãe ficava preocupada. Ela nunca foi daquela assim, meu filho, você não vai. Ela tipo, filho, tome cuidado, né? Volte cedo e tal. Mas ela nunca foi daquele tipo de botar o pé no chão assim, dizer não vai, não vai, não vai. Mas ela pedia cuidado. E eu chegava muitas vezes à noite e ela acordada ainda. E quando eu comecei a fazer os treinamentos de autoconhecimento, de entender quais comportamentos eu tinha, por que as pessoas tinham, eu comecei a entender o porquê, o lado da outra pessoa, a pensar mais no lado do outro, sabe? Então, quando você conhece suas emoções, que você tem que entender que você não pode agir por impulso. Imagina que você está na empresa e seu colega tira uma determinada brincadeira e você acaba se afetando com aquela determinada brincadeira e você rebate essa coisa que você escutou e você acaba rebatendo a crítica, entendeu? Isso aí, você por impulso rebateu a crítica, mas isso pode trazer sérios danos para você. Então, quando alguém chegar para você que falar alguma coisa, tenta entender, tenta observar se aquela coisa que a pessoa falou tem fundamento. Se tiver fundamento, você entende, cara. Olha, gente, presta atenção. Se alguém chegar para criticar alguma coisa em você, ouça a pessoa, tudo bem, obrigado pela sua crítica, obrigado mesmo, certo? Vou tentar mudar, eu vou analisar, se eu perceber que realmente estou mal nisso, eu vou analisar, certo? Mas muito obrigado. Quando a pessoa for embora, você chega e analisa, será que isso tem fundamento? Se a pessoa tem fundamento no que ela falou, você vai mudar. Mas se não tem, beleza. Está dizendo que, mas eu sei, eu tenho consciência que eu estou mudando, que eu já aprendi essa determinada coisa, é a visão dela, a visão do outro, então fica tranquilo. Quando você conhece suas próprias emoções, você não briga. Imagina um casamento, imagina um relacionamento onde você não brigue com o outro. Imagina como seria se no seu relacionamento você não discutisse com o outro, se na sua casa você não discutisse com a sua mãe, se você não brigasse com a sua mãe, você não ficasse com raiva da sua mãe. Imagina um relacionamento onde você e seus irmãos tenham amor um pelo outro e não fique brigando, não fique discutindo. Entenda que quando você tem controle das suas emoções, você não vai brigar com as pessoas que você ama. Pelo contrário, você vai se unir com as pessoas que você ama. Eu vejo muitas vezes alunos chegarem para mim e dizer assim, professor, eu estou de mal do meu irmão, eu não falo com ele há tantos anos. Aí eu fico pensando assim, caramba, o quão é importante ter um irmão, o quão é bacana ter um irmão e o aluno, e aquela pessoa não tem um irmão próximo a ela, porque tiveram uma briga e daí os dois não se falam mais, os dois não têm a humildade de chegar ou pedir desculpa ou dizer que está sofrendo porque aquela relação ali era muito boa para ele, mas a partir daquele momento que ele não tem mais o irmão, ele está sofrendo, ele não tem aquela humildade de chegar e dizer isso. Então, quando você tem a inteligência emocional, você não deixa que a sua raiva, o seu sentimento de rancor, de ódio, ele sobressaia sobre você, entende? Quando você tem inteligência emocional, você sabe perdoar, você sabe que o perdão, ele liberta você, né? A culpa, o ressentimento que você tem sobre determinadas coisas, você não guarda a culpa pelas coisas que aconteceu, você entende que se aconteceu, não foi porque você quis, certo? E daí é aquilo que se você fez determinada coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Tenho conhecido que, imagine essa situação, tá? Ele está em casa e ele pega a mãe dele com outro cara, ele enquanto pequeno, pega a mãe dele com outro cara na cama e quando a mãe dele vê ele, né? Na cama não, né? Já estava, chegou na porta do quarto, viu lá a mãe e o cara em casa e a mãe dele chegou para ele, meu filho,
Olha, não conta pro papai não, que mamãe tá com o cara aqui não, tá? Não conte para ele não. E aí o filho pega e guarda aquilo. Ele guarda para ele não conta ao pai, mas ele fica com a culpa de estar escondendo alguma coisa do pai. E ele cresce, imagina a crença dele. Será que ele vai entender que mulheres, elas são de confiança, quando ele pega uma situação como essa, a própria mãe dele fazendo isso e pede para ele não contar para ninguém. E aí ele cresce com isso na cabeça e cresce com essa culpa de não ter contado ao pai, entende? Então, as pessoas que têm inteligência emocional, ela se liberta da culpa. Ela entende que eu era uma criança, não entendia, né? Eu obedecia a ordem da minha mãe, normal, natural, mas a partir do momento que eu entendi que o quanto isso era errado, eu fui lá e contei e tal. Então, assim, eu quero que você entenda que as situações vão acontecer de diversas formas, mas você tem que entender que é importantíssimo saber separar as coisas, saber separar determinadas situações. 2. Controle das emoções. Saber que todos nós passamos por momentos difíceis na vida é algo que ajuda a lidar com as emoções. Evite pensar negativo. Procure enxergar o lado positivo das coisas, por mais difícil que seja. É um exercício, você não irá mudar de uma hora para outra. Tenha em mente que é um processo que requer dedicação, mas que agora você está conhecendo o caminho, o que facilita e muito essa jornada. Quando estiver sob pressão ou em situações complicadas, lembre-se de parar, respirar fundo e começar a pensar sobre o que você precisa fazer para não deixar o sentimento de desespero comandar suas ações e você agir de forma impulsiva. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar em momentos de dificuldades, que vai acontecer alguma coisa com você difícil, de ruim. Prepare sua mente para ver os lados positivos das situações. Toda situação, preste atenção, toda situação tem dois lados. Gente, é preto e branco, é bom e ruim. Nós vivemos num mundo de dualidades. Nós vivemos num mundo onde você tem um lado bom da coisa e tem um lado ruim da coisa. Só que tem pessoas que se prendem ao lado ruim. Esse é o problema. Você tem que ser a pessoa que olha para o lado bom da coisa. Tudo que acontecer na sua vida, tudo. Pense, o que tem de bom nessa situação? Por exemplo, o que é que tem de bom em você terminar um relacionamento? O que é que tem de bom de você terminar um relacionamento? Fala para mim aí, o que é que tem de bom? Imagina, professor, não tem nada de bom, eu terminei um relacionamento, estou sofrendo assim, gostava pra caramba dele ou dela, né? Estou sofrendo, tive depressão porque eu só pensava nele ou nela. Mas o que é que tem de bom? O que tem de bom é que você, imagina que essa pessoa tivesse com você mais 5 anos, tivesse construído uma relação ainda maior, ainda mais forte, mais sólida, e depois ela acabasse descobrindo que não era aquilo que ela queria, e ela acabou deixando você depois de 5 anos da sua vida. Imagina que você pode conhecer alguém muito especial, que está vindo para que você conheça, só que você ainda está com esse cara porque esse cara está te enrolando, ou essa mulher está te enrolando, entende? Imagina agora que você estava indo na rua e bateu seu carro e quebrou um pouquinho da lanterna da frente. Você saiu de casa agora, saiu de casa dirigindo, bateu seu carro. Qual o lado bom da situação? Observe o lado bom da situação. Se você tem uma mente voltada para o negativo, você vai dizer, professor, não tem nada de bom nessa situação. Bati meu carro, eu acabei de sair de casa e bati meu carro, qual é o lado bom da situação? O lado bom da situação, meu amigo ou minha amiga, é que você não bateu seu carro e acabou seu carro inteiro. É que você apenas bateu um pouquinho ali na frente e que você vai consertar ali com pouco recurso, você vai gastar pouco. Imagina se tivesse vindo um carro e batesse em você. Imagina que esse cara tivesse batido em você, estragado o teu carro e fosse embora, nem ficasse para pagar o conserto. Então, toda situação que vai acontecer com você sempre vai ter dois lados, lado positivo e lado negativo, certo? Recentemente, uma das pessoas da minha equipe que trabalha comigo bateu num carro, e ele bateu no carro
Na verdade, ele passou no cruzamento, não viu a placa de pare e acabou batendo no veículo. E o que aconteceu? Aconteceu que o carro estragou todo, teve que pagar o seguro do carro, R$ 2.800, teve que pagar o conserto do outro carro também, certo? Mas qual foi o lado positivo? Fala qual foi o lado positivo? Que ele não teve um arranhão. Quanto que vale mais? Uma perna quebrada, uma perna amputada, ou você pagar 10 mil, 15 mil reais no conserto de um carro? Entende? Tudo na vida é motivo para você comemorar. Tudo na vida é motivo para você comemorar. Então você tem que olhar sempre para as situações que acontecem com você e pensar no lado positivo daquela situação. Imagine que você pegou um empréstimo no banco, investiu no negócio e gastou seu dinheiro, teve prejuízo. Qual o lado positivo dessa situação? Se eu estou lascado, estou ferrado, estou quebrado, professor, eu peguei um empréstimo, não tenho como pagar não. Você já aprendeu uma coisa que não dá certo, você já evoluiu com esse fracasso que você passou. Então, quando você tem um fracasso que você aprende, você cresce emocionalmente, você cresce como pessoa. Todas as pessoas que chegaram no sucesso, elas passaram por momentos de dificuldades, momentos de desespero, mas elas conseguiram chegar no sucesso porque foi se preparando ao longo do tempo até chegar no seu nível. Então, é muito importante que você sempre tenha esse controle das suas emoções. Terceiro ponto, pessoal, automotivação. Trata-se da capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Se nos deixarmos levar pela ansiedade e pelos aborrecimentos, dificilmente conseguiremos nos concentrar na tarefa que estamos realizando. Por outro lado, se estivermos motivados, encontraremos prazer no trabalho e não perderemos a calma durante o período de espera pela gratificação. O que é automotivação? É se você está motivado. Se você acorda de manhã motivado para realizar seus objetivos. Então a automotivação é você saber realmente onde você quer chegar e ter motivação para agir. O que te motiva a agir? O que motiva eu estar gravando esses conteúdos para vocês? O que motiva eu fazer esse trabalho que eu faço, a trabalhar duro, a me dedicar, é porque eu quero ver diversas pessoas nesse Brasil realizando os sonhos dela. Eu não faço isso por dinheiro, eu faço porque eu amo treinar as pessoas, eu amo qualificar as pessoas, eu amo colher depoimentos das pessoas, falando o quanto foi bom para elas. Então isso para mim é muito gratificante e eu sempre sigo fazendo isso. Por isso, você percebe, quando você olha para uma pessoa, você percebe que aquela pessoa ali, ela tem algo a mais do que somente pensar no dinheiro, sabe? Então, a automotivação, o que é que motiva você? Você gosta de ajudar os outros? Você gosta de contribuir com as outras pessoas? Você gosta de ver alguma coisa diferente? O que é que te motiva? Entende? A inteligência emocional vai dar para você motivação. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa que vai olhar para o lado positivo, que você vai enxergar a sua meta, que você vai atrás da sua meta, entendeu? É muito interessante. Quarto ponto, empatia. Essa habilidade, gente, é muito interessante. Colocar-se no lugar do outro e interessar-se verdadeiramente pelos sentimentos dele. Saber que a outra pessoa é um ser humano como você. E por isso é passível de erro. E você não deve julgá-lo ou condená-lo por isso. Ter esse pensamento claro em nossa mente nos torna mais sensível e aberto e ter bons relacionamentos com outras pessoas. Quando eu tenho empatia pelo outro, quando eu tenho um nível elevado de empatia, eu consigo perceber o que é que está passando na cabeça da outra pessoa. Quando eu tenho empatia, eu não discuto porque eu sei que a outra pessoa também tem um sentimento, a outra pessoa também tem uma forma de pensar, né? Eu consigo entender a dor do outro, o que a outra pessoa está passando. É muito comum a gente ter relacionamentos onde as outras pessoas só pensam no lado delas, só pensam no que acontece com ela. Então, empatia é você entender que a outra pessoa também é um ser humano igual a você, não muda nada.
Cara, sabe aquela pessoa que gosta de conseguir briga com você, que muitas vezes te critica na rede social? Ela é um ser humano igual a você, só que ela tem problemas. Quando ela te critica demais, ela está esquecendo de viver a vida dela para viver a vida de outra pessoa, para querer rebater outra pessoa. E aí você acaba não se dando conta disso e acaba entrando na discussão também. Discutir não leva ninguém a nada. Eu vou dar um exemplo para vocês da questão da empatia, o quão é importante você ter empatia. Antigamente, como eu viajava muito, a minha atual esposa, né? Nós no tempo éramos namorados e acabou que a questão do seguinte: ela sempre ligava muito para mim e me cobrava que eu ligasse para ela de vez em quando também. Só que o que acontece? E eu sempre dizia assim: amor, é o seguinte, eu estou trabalhando, não tenho tempo, infelizmente eu não tenho como estar ligando para você direto não, porque eu estou trabalhando. E ela ficava meio que chateada, porque só ela que ligava, né? Eu não tinha tempo. Na minha cabeça eu não tinha tempo, mas depois que eu comecei a fazer os cursos, eu comecei a aprender mais sobre inteligência emocional. Eu entendi o que estava faltando em mim naquele momento ali, era empatia. Era a empatia de entender que do outro lado, que tinha um relacionamento comigo, tinha alguém que também merecia atenção, tinha alguém que também merecia que eu parasse um pouco do meu tempo e dedicasse tempo para ela, dedicasse um momento para ela, para saber uma ligação só, como é que está seu dia, né? Desejo a você que tenha um ótimo dia, estou aqui, mas queria estar muito aí perto de você. Então eu comecei a entender o quão é importante você dar atenção para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que você tem por perto, mesmo você estando longe. E eu comecei a refletir sobre esse meu comportamento que estava não só afetando o meu relacionamento com ela, né? Então, na cabeça dela, o que é que ela pensava? Ele não me liga, ele não me dá atenção, acho que ele não gosta de mim, entende? Mas para mim estava tudo normal, mas na cabeça da pessoa fica uma interrogação, o maior do mundo, tamanho de um mar, né? Porque a pessoa não sabe se você realmente se importa com ela ou não. E eu comecei a entender isso, comecei a me colocar mais no lugar das outras pessoas que se relacionavam comigo, e meu crescimento nessas áreas foram realmente fantásticos, né? Foram realmente absurdo, porque eu entendi essa importância, beleza? Então é muito interessante você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Quando alguém vier discutir com você, pensa, beleza, deixa eu entender o teu lado, por que tu tá falando isso? Aquela pessoa que está discutindo com você é um ser humano igual a você, ela tem os problemas dela, tem as dificuldades dela, tem as coisas que ela está passando, e por muitas vezes ela pode estar descontando em você, entendeu? E aí você tem que saber controlar isso. Cara, eu sei que você está passando por isso, isso e isso, eu entendo a situação, né? Entenda o que a outra pessoa está passando, para você sentir como que é. Cada um tem uma visão, gente, sobre determinado conteúdo, determinadas coisas. Quinto, relacionamento interpessoal. Saiba ter bons relacionamentos, tanto no quesito profissional, quanto no social, familiar e afetivo. Escolha bem as pessoas com quem você compartilha seu tempo. Ter boas relações no seu dia irá melhorar positivamente o mundo à sua volta e a sua qualidade de vida. Você tem que entender com quem é que você está se relacionando. Quem são as pessoas que você está vivendo, que pode te ajudar a chegar no objetivo ou pode te atrapalhar. É muito importante você entender que você dificilmente vai andar com um cachorro e não vai pegar pulga em você. Se todos os cachorros que tem, né, 5 cachorros, você é um deles, e você não pegar pulga, se os 4 têm pulgas, não tem condição, né? Relacionamento interpessoal. Saiba ter bons relacionamentos, tanto no quesito profissional, quanto no social, familiar, afetivo. Escolha bem as pessoas com quem você compartilha seu tempo. Ter boas relações no seu dia a dia irá melhorar positivamente o mundo à sua volta e a sua qualidade de vida. Tome muito cuidado, muito cuidado com quem você se relaciona. As pessoas que você convive têm grande influência sobre você. Entenda que se você anda
com pessoas que acreditam que fazer exercício físico não é necessário, que se alimentar bem não é necessário, você possivelmente vai ser uma pessoa que também acha que fazer exercício físico não é necessário, se alimentar bem também não é necessário. Se você anda com pessoas que gostam de fazer exercício físico, que se preocupam com a sua alimentação, se você entra nesse meio, provavelmente você vai ser uma pessoa que vai começar a gostar mais de fazer exercício, de se alimentar melhor, de ter uma saúde melhor. Se você é uma pessoa que anda com amigos que gostam de festa, que gostam de farra, que não pensam no futuro, se você começa a andar com essas pessoas, você começa também a gostar de farra, a se envolver, a não pensar no futuro. Se você anda com suas amigas que têm hábitos de ficar saindo, fofocando, falando da vida alheia, e você anda com esse tipo de pessoa, possivelmente você também vai ter esses mesmos comportamentos. Se você é uma pessoa que se envolve com pessoas que gostam de drogas, que se drogam, que cometem coisa errada, se você começa a se cercar desse tipo de pessoa, meu amigo, pode ter certeza, você tem uma chance muito, muito, muito grande de esse meio engolir você, de você também fazer determinadas coisas. Então evite andar com pessoas que têm atitudes que você não quer ter. Se eu não quero ter determinadas atitudes e aquela pessoa ali está no meio de outras pessoas que fazem aquele tipo de comportamento, para que eu vou estar perto daquilo ali? Se eu for estar perto daquele tipo de pessoa, eu vou começar a fazer parte do meio, gente, porque nós somos fortes, mas dificilmente a gente consegue resistir a um meio muito grande, entende? Por quê? Porque isso exige muito controle emocional, um nível muito alto de controle emocional. Para que você consiga mudar, o seu meio, você tem que ter um controle muito forte. E diretamente o seu contágio social influencia você, quem você se relaciona, certo? Então muitas vezes, imagina como é que você vai conseguir um bom namorado ou uma boa namorada se você só vai para as festas, se você só vai para ambiente de som de paredão, é mulher e homem descendo até o chão e tal. E como é que você vai conseguir uma pessoa direita de família ali para você se relacionar? Imagine a situação, como que você vai encontrar esse tipo de pessoa lá? Qual a probabilidade de você encontrar uma pessoa direita, Então imagine que se você busca um relacionamento, mas você busca em pessoas que estão estudando, pessoas de faculdade, pessoas que estão fazendo curso, que gostam de se preparar, que pensam no futuro, e você começa a se envolver nesse meio. Qual a probabilidade de você achar alguém de futuro? Imagine. Com certeza é mais provável que você ache alguém de futuro quando você está no meio da faculdade, pessoal que pensa no futuro, pensa em estudo, do que quando você está no meio das festas da farra, onde tem pessoas que muitas vezes estão curtindo sua vida, não pensam no que está vindo pela frente. Eu quero que vocês entendam isso. Essa diferença ela existe, certo? Então se relacione com pessoas que você tem interesse em ser como elas. Elas vão te ajudar a ser daquele jeito, seja para o bem ou seja para o mal, mas se você se relacionar com a pessoa, ela vai te puxar, entendeu? Então se relacione com pessoas que possam te puxar para cima, beleza? Fechou? Então aqui a gente termina esses pontos aí, 5 pontos que você pode aumentar tendo a sua inteligência emocional aguçada, beleza? Nós voltamos na próxima aula de liderança, espero que você tenha gostado dessa aula.